Bom, uma boa noite a todos. Para mim é um grande prazer, um orgulho de estar aqui junto com o pessoal da Endeavor e com o pessoal da SOP. Tentar passar um pouco da minha vida, da minha experiência. Me deram 20 minutos para me falar em 26 anos. Então, vamos ver o que, é que a gente pode fazer com isso, né? Bom, a empresa é a Ali Combustíveis e eu vou contar a história até como chegamos a ela. Qual é a minha fórmula secreta? Foi uma coisa que eu nunca abri mão, do estilo que eu comecei e o que eu ganhei com ela, né? Então, no final, com certeza, eu vou passar o que eu tento segurar essa fórmula que deu certo até agora. Bom, isso aí é um posto de gasolina que é no interior de Canguaretama. Meu pai veio aqui para São Paulo muito cedo. Tive 3 irmãs, eu sou o terceiro, sou o único homem. E papai voltou para o Rio Grande do Norte e comprou esse posto. Comprou ele, como a gente chama lá, fiado, devendo, né? Era 80 quilômetros de Natal, né? E eu comecei normal, como qualquer filho de nordestino, né? A admirar papai pela forma que ele negociava, pela forma que ele ser humano que ele era. Então, eu ia para o posto de gasolina com ele, acompanhava ele e fiquei gostando do setor de combustível. De uma forma que, quando eu ficava querendo trabalhar com ele, ele não deixava. Quando eu entrei na universidade com 19 anos, né, ele deixou eu começar a acompanhar ele. No início, eu fazia de tudo nesse posto de gasolina, eu abastecia, nós tínhamos um restaurante que tem uma churrascaria lá por trás, eu servia também no restaurante, de uma forma que eu ficava, papai, por que a gente não faz isso? Papai, por que não faz aquilo? Papai, calma, vai chegar a sua hora, calma, vai chegar a sua hora. Quando eu entrei na universidade, ele deixou, no início fazia de tudo nesse posto de gasolina, e isso me deu uma experiência bastante de que, por que não comprar outros postos, por que não crescer, por que não fazer? Ele disse, mas quem vai tomar conta, né? Depois de um ano, ele teve uma doença um pouco séria, passou 6 meses em Natal, e eu ficava indo, ele assinava os cheques, eu voltava. Quando ele voltou, ele viu que realmente eu tinha desenvolvido tinha feito uma grande amizade com os funcionários e que eu tinha aptidões muito boas de relacionamento e que dava para, assim, ampliar o negócio. Foi aí que eu assumi, de fato, o negócio com 19 anos. Mas ele era meu fiador. Então, tudo que, papai, dá para a gente montar um posto ali, a companhia dá o dinheiro, tal. Esse posto era da bandeira ESSO, né? E eu falar com o pessoal da ESSO, bom, vamos fazer, dava certo. Então, para resumir, né, temos 15 anos, né, em 10 anos nós já éramos o maior revendedor do Rio Grande do Norte, já vendendo 6 milhões de litros, uns 6 anos depois, né? No meio dessa jornada até chegar aos 6 milhões de litros, né, eu também, que é natural, tinha o transporte, que naquela época era tudo muito regulamentado, né? E nessa época que a gente está falando aí, 85, 86, tinha o frete que era uma das melhores, digamos assim, receita para um posto de gasolina. Então, botaram um caminhão aí, baú, mas vamos dizer que é um caminhão-tanque, tá? E aí foi que aconteceu. Eu comecei a vender para usinas, indústrias, tudo, de uma forma que esse volume veio. O fato interessante desse caminhão foi a forma que eu primeiro comprei o caminhão. Como eu falei para você, a dificuldade era muito grande, e só quem tivesse um caminhão, tivesse mais mobilidade, é quem poderia vender mais. Então, chegou a oportunidade, tinha um caminhão 0 quilômetro, todo bacana, que um rapaz, um dos empresários, tinha desistido de comprar o caminhão. A Mercedes, o representante da Mercedes me liga, Marcelo, tem um carro aqui no consórcio e tal, e daí a sua cara. Bom, mas pagar como? Não, você tem que dar o lance e o rapaz que tirou o lance vende a carta de consórcio. Todo mundo sabe que é carta de consórcio. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. A única coisa que tinha na minha casa era o carro 0 quilômetro que o papai tinha dado para minha mãe. Eu peguei e perguntei se ela estava viajando. Eu perguntei se aceitava o carro de entrada no consórcio. O rapaz disse que aceitava, né? Eu dei o carro e para a mamãe assinar na segunda-feira a transferência. Quando eu voltei, ela disse, mas como é? Mas eu estou lhe dando o carro, mas mamãe, você está ganhando um caminhão. Olha a diferença, né?
E aí eu comprei o meu primeiro caminhão, ela sem saber que era financiado. Chegou no final do ano, eu comprei um carro novo para ela e devolvi. E aí, essa história é completa com a transportadora, que eu, com 23 anos de idade, dentro já do setor, onde você fala nisso aí, eu praticamente morava dentro do posto de combustível. Eu viajava 80 quilômetros para Natal, fazia Universidade Federal Administração, e voltava todo dia, e no final de semana eu passava o final de semana dentro do posto. Então eu morei dentro do posto de gasolina. Para quê? Para à noite trocar cheque para caminhoneiro. Isso me fez pensar só no negócio. Então, e aí nesse ponto chegou a dizer assim, pô, a transportadora pode ser um negócio excelente para mim, porque eu já começava a notar que as grandes companhias, né, na época era Esso, Shell, Atlantic, Ipiranga, Petrobras, né, só olhava os grandes postos, enquanto os postos pequenos do interior, não era que era menosprezado, eles não eram, digamos assim, a preferência delas, né. E aí, numa negociação que eu fiz com uma das grandes companhias, eu peguei 20% do frete que tinha na companhia dela. E aí, cadê o dinheiro para comprar esses caminhões para fazer os 20% do total de ser transportado? Vou dizer a marca, BR Distribuidora. E aí, o que é que aconteceu? Eu comprei os 10 caminhões, né, fiquei muito apertado e precisava de capital de giros porque os postos estavam lá crescendo e combustível é uma coisa que é muito caro, você precisa de muito capital de giro. Eu, com 23 anos, fui ao dono da Itaipava, que era o transportador da BR Distribuidora lá, e fiz a seguinte proposta: você me dá 10% pelo volume total que você tem na empresa, e eu vendo meus caminhões, me capitalizo e capitalizo minha empresa. Ele olhou para mim, um turco, né, e disse o seguinte: bom, por 10% eu vendo a minha frota a você. Se eu não estou nem aguentando pagar meus 10, como é que eu vou pegar 70 postos de você, 70 caminhões seu, e com garagem, com a equipe toda? Ele falou: não tem problema, eu lhe financio. Sim, mas eu não vou conseguir pagar todas as prestações. Não, mas aí eu reparcelo. Bom, fui para vender os 10 caminhões, voltei com 70 caminhões, né? E ainda mais com a companhia toda para negociar. Virei transportador, ele me deu 24 meses para me pagar, e graças a Deus, com 13, eu paguei tudo. E isso me deu uma visão geral do que é o setor de combustível. E reforçou, né, a minha tese que quem montasse uma distribuidora pequena para aqueles postos que não eram, digamos assim, tão cobiçados pelas companhias, seria bem sucedido. O mercado de combustível abriu com colo, né? E aí minha esperança aumentou ainda mais. Aí foi o day one mesmo para mim começar o meu primeiro salto, que é fazer minha própria distribuidora. Nós passamos papai, como eu falei, com muita dificuldade. Nós tínhamos um posto voltando de 80 mil litros, e o sonho dele era o seguinte: bom, quando eu fizer um pedido de 80 mil litros, se eu já tiver esse dinheiro aplicado, que naquela época era 2% ao dia, né, eu sou um homem feliz. Essa era a frase que gravou em mim. E a gente tinha passado um aumento seco. Então, na realidade, no outro dia a gente precisava, além da nossa dificuldade, ter mais 40% de capital de giro. E ele triste, conversando comigo, tomando o uísque dele, e eu, menino, 14, 15 anos, 16 anos, papai, quando eu crescer eu ainda vou ter a minha própria distribuidora. E aí isso ficou na minha cabeça, eu não tinha 14, 15 anos, 20 e poucos anos, logo depois que eu comecei com ele. Aí ele disse: pô, papai, ainda vou ter minha própria distribuidora. Então isso marcou, e quando teve a primeira oportunidade, né, surgiu a ideia de montar a distribuidora. E montar a distribuidora, mas como, né? Então, o pessoal muito da sopa aí, muito, muito criativo, pegou o cordel encantado, né? Fez o negócio e colocou o cara lá, SAT, como foi um momento que eu ia dar um outro salto, como eu dei com a transportadora. Mas eu olhava para o lado e dizia: pô, como é que eu vou ser o pioneiro, ser a primeira distribuidora no Nordeste,
se eu não sei como fazer, nem tem recurso para isso, agora eu só sei que vai dar certo. Então eu botei na minha cabeça que eu ia dar certo e fui lá, me arrisquei, né? E montei a primeira distribuidora, que foi a SAT. E agora? Precisava de capital de giro, antes eu comprava de caminhão, Nordeste não tem refinaria, tinha de vir de navio, quer dizer, quantidade de 4 milhões, 6 milhões, 10 milhões de reais. Então eu peguei todo o meu patrimônio, os 70 caminhões que eu lhe falei, mais os postos, mais os GLPs que tem lá em casa, e o cara fazendo lá a cédula do Banco do Brasil. Né? Eu estou falando isso porque eu me entrevistaram na Exame, colocaram lá, e o cara olhou para mim, o meu amigo do banco, e disse assim: Marcelo, você vai pagar isso mesmo? Né? Porque tudo era risco. Né? Pô, Marcelo, você vai pagar isso mesmo? Quer dizer, é mais um calote que você vai dar para a gente? Não, né? Porque em interior, né, muito ligado à agricultura, Banco do Brasil leva calote espero que não tenha ninguém aqui na plateia, de usineiro, era normal, né? Então, pô, mas você vai pagar isso mesmo? Eu vou pagar isso mesmo. Eles dividiram em 12 taxações, a PIS, PASEF. Quem já teve aperto aqui em banco sabe o que é isso. Bom, então, como é que eu ia fazer? Então, vamos lá. Eu fui buscar, né, pessoas, como eu não tinha naquela época de 86, 96, eu não tinha nenhum consultor, ninguém que podia me dizer como é que faria o preço, como eram as regras da ANP, naquela época era DNC. Eu tive de buscar pessoas que eu conhecia no dia a dia meu, né, para que eu vendesse e convencesse a eles sobre o meu sonho, sobre a minha estratégia. Então, eu mostrei onde eu queria chegar e mostrei como queria chegar. Então, na realidade, eu não olhei nenhum currículo. Eu concorria com um grande revendedor da Shell. Pô, eu ia lá, tomava o cliente do cara, esse rapaz ia lá, convencia o rapaz que a Shell ajudava, vinha e tomava meus. Porra. E aí, resultado, pô, esse cara é bom pra cacete. Pô, tudo que eu faço, ele vai e desfaz com esse outro cliente, e eu sabia que era mais ele do que o próprio cliente dele. Então, bom, esse cara é um cara bacana para mim. O cara que me vendia cigarro da Souza Cruz, era um cara espetacular, sabia de tudo, me vendia ideias, a gente conversava demais, tal. Eu querendo ter mais prazo na Souza Cruz era uma fechadona, não dava, cara. Já que eu não convencia esse cara, porque esse cara ama mesmo a empresa dele, e bacana. Então, na realidade, não foi por currículo, tá? Na realidade, foi por experiência. Ainda bem que não tem nenhum funcionário meu aqui, nenhum sócio, que a turma também não foi muito gentil aí na... Só para dar uma... Então, qual era o meu desafio agora? Eu tinha um belo time, o time todo dentro de uma concepção que estavam no mesmo barco, tá? E eu sempre gostei de dizer o seguinte: eu cresci quando eu saí dos postos, minha família ficou nos postos de gasolina e eu montei a distribuidora só. Eu comecei só. Então, eu não tinha familiares na empresa, eu tinha sócios, né, familiares, ou sócios não, executivos familiares. Então, todos eles tinham minha confiança, todos eles tinham, digamos assim, estavam no mesmo barco do que eu. Então, o jogo era muito aberto, muito transparente, reunião constantes. Quase todo domingo à tarde a gente sentava para programar a semana, porque realmente era todo mundo juntos. Então, o que foi que aconteceu? Deu certo a ideia, deu para começar a pagar as prestações do Banco do Brasil, a filosofia das grandes empresas dava para fazer trazer das grandes companhias as ideias de organização, mas adequando elas ao espírito nordestino, ao espírito que a gente tinha de passar isso para o novo nicho de mercado que eu falei que eram os pequenos postos e os pequenos consumidores. E aí foi um sucesso, porque as grandes não estavam interessadas, até me ajudavam. Elas mesmo passavam os postos para a minha empresa, de uma forma que, para resumir, em 2 anos, já tinha 10% do mercado do Nordeste e já estavam com mais de 400 postos de gasolina no Nordeste. Dessa forma, muito capital de giro, muito dinheiro,
eu já estava aí tudo dando certo, a empresa era certificada, ISO 9002, foi a primeira empresa a ser certificada no Brasil de distribuidora de combustível. Nós já éramos auditados pela Deloitte, sem ressalva. Por quê? Porque eu tinha de provar que eu precisava ter crédito. E ter crédito tinha de estar tudo bonitinho, tinha de vir em São Paulo, contar essa história aqui, com muito chorando, né, para que a pessoa me desse mais crédito, de uma forma que eu cheguei a estar 7, 8 vezes alavancado, né, o meu lucro. Então, foi também aí um outro grande desafio. Ou eu parava e seria mais um do Rio Grande do Norte, 1% do PIB do Estado, eu já estava bem, já tinha fama de rico, de um cara que... Né? Então, eu já estava bem na fita, mas... Ou eu ficava no Nordeste, ou me associava a alguém que me desse uma sustentabilidade e me desse credibilidade para que eu pudesse ousar sair do Norte e vir para o Sudeste. Né? E aí apareceu o Darby. O Darby foi eu era cliente do BBVA, do Banco Bilbao Vizcaya. Eles fizeram uma sociedade no Private Equity com o Darby, né? E me indicaram e deram maior força para mim. Eu não sei se era para, quando ele recebesse o dinheiro, pagar a conta que eu devia ao banco. Mas deram aquela força imensa, o negócio deu certo. E qual era a minha preocupação com o Darby? A minha grande preocupação com o Darby era que a minha fórmula, né, secreta, né, não saísse. Porque se o Darby chegasse, fosse majoritário, se ele me engessasse, se ele não deixasse ser o que eu sonhava em ser com a minha turma, né, dentro daquele programa que a gente falou que dava certo, do relacionamento, da estrutura pessoal, né, que inclui na pena, e não ia dar certo. Então, foi 2 anos de negociações, eu consegui naquela época, mas a gente está falando aí, no fundo de Private Equity, quando o Brasil tinha 2.000 pontos de risco, né? Quando Lula entrou, né, depois de 96, Lula tinha entrado em 94, eu acho, 96, então tinha risco, né, moratória, aquilo tudo. Então, você imagine uma empresa lá no Rio Grande do Norte receber um investimento estrangeiro, né, gringo, para ser seu sócio. E a única, digamos assim, tiveram várias barreiras que vencemos, e uma que ele queria ter o administrativo financeiro dele próprio, dentro da minha empresa. Você imagine um americano, um gringo, dentro de uma empresa lá no Rio Grande do Norte, como é que ficaria o relacionamento, né? E aí eu cheguei para ele, numa sinceridade muito grande, disse que não tinha negócio, eles voltaram e a gente arranjou uma fórmula muito bacana. Ele me disse como queria o executivo, né? A cor dos olhos, falar as quantas línguas, tal, a forma de relatório e tal, e ele tinha direito de tirá-lo por 1 ano. Então, cada ano, ele queria direito de, se ele não gostasse ou ele não estivesse satisfeito com o executivo, ele poderia pedir a demissão dele. E aí sim foi feito. O executivo, a gente escolheu o executivo, mas ele teria de ter, e teria de estar naquele time que lá atrás que eu escolhi sem olhar o currículo. Então, de uma forma que eu levei ele lá para o Rio Grande do Norte, sentei lá, chamei todas as pessoas que iam, digamos assim, trabalhar com ele, junto com ele, dar suporte a ele, e falei o seguinte: vocês têm 1 mês aqui para me dar uma posição, né, que é um test drive, como é o perfil dele para você, e você como é que vai liderar, né, os nossos funcionários. Né? E aí ele passou 1 mês, né, excelente, bom relacionamento, ótimo, passou pelo crivo também do Darby, né? E na hora mesmo, pô, Marcelo, eu estou empregado? Tá, porque eu já pedi até demissão da outra empresa, que eu acho que vai dar certo e tal. Eu disse, tudo bem, agora você tem 6 meses para a sua família também se adaptar à nossa cidade, que eu não vou querer que você fique em São Paulo e voltar. Eu disse, não, tudo bem. E o que mais para mim comemorar, né? Eu disse, bom, você tem 6 meses para seus filhos chamar painho, maninha, né? Que aí você está dentro da minha. Isso deu certo, o Darby deu aquele carimbo muito forte na empresa, a governança começou a funcionar para valer, né? E aí a gente começou a crescer. Né? Saímos de 400 postos, entramos no Sudeste, aí que vem o namoro com a Ali Combustíveis. Né? Então deu tudo certo,
trabalhando, fizemos o conselho de administração, né? Eu fiquei majoritário, ele também, eu tinha 3 conselheiros, eles tinham 2 conselheiros, e vamos topar. Sendo que, no primeiro momento, eu já tinha, já contando, antes mesmo de fechar com o Darby, eu comecei a entrar no Sudeste. E quem eu vi? Eu vi uma companhia séria, uma companhia que era o mesmo princípio, se preocupava muito com pessoas, se preocupava muito com de tal ditado, se preocupava muito com a forma de trabalhar, com o meio ambiente, que era a Ali Combustíveis, que é uma família mineira, né, 75 anos de tradição, venderam uma cimenteira muito bacana lá em Montes Claros e começaram o negócio e fizeram as bases e os postos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia e Espírito Santo. Então, meu plano de expansão estava resolvido se eu me associasse à Ali. Na primeira reunião de conselho com o Darby, né, o gringo senta, não tinha me visto nunca, né? Ele falou, temos aqui uma solução para me entregar o que eu lhe prometi em 5 anos em 1 dia. Como é? Vamos se associar à Ali, porque já está tudo acertado. Aí o gringo tomou um susto, mas, você está brincando comigo? Tal. Disse, não, vamos fazer o seguinte, se as mesmas condições que você passou para mim, a Ali aceitar, estamos dentro do negócio, que eu vou ficar como presidente da empresa, os executivos vão dividir entre aqui Belo Horizonte, vamos conhecer o Sudeste. Aí já estávamos em 2 anos a mais, já estávamos em 10 anos de empresa, né? A Ali veio de um nome, só para mim não me perder o raciocínio, desculpe, estava 10 anos, né? A gente já estava já tínhamos 90 milhões de litros, a Ali tinha 100 milhões de litros, eram muito parecidas as empresas, né? E na hora de se juntar, eu, graças a Deus, aí, por tanta conversa e por tanta, digamos, já o conceito já aumentando, né? Aí dessa vez não, os bancos foram não precisou empenhar muita coisa. O Bradesco, que eu gosto de falar, que é verdade, me deu uma mão e pegou só minhas ações em garantias, que isso é normal, e disse assim, Marcelo, pode se juntar que eu não deixo você ser diluído. E aí a gente se juntou e fizemos uma sociedade Alisat. No início foi muito bacana, porque com essa credibilidade e com o fundo de private equity apoiando, a gente era a primeira distribuidora, né, regionais, nessa época já eram 400 distribuidoras no país, que poderia virar nacional. Então, foi um grande salto e um grande desafio para mim. Por quê? Porque, você imagine, nós temos, morando em Natal, né, trabalhando no Nordeste, estamos em casa. Mas, vim para o Sudeste, vencer Belo Horizonte, vencer Rio de Janeiro, vencer Espírito Santo, né, não tem como a gente escapar de conhecer. Então, o maior feito disso foi que eu vim morar em Belo Horizonte. Quando eu vim morar em Belo Horizonte, eu trouxe o time, meu staff, um pedaço, toda a parte de frente ficou em Belo Horizonte e a parte de back-office ficou em Natal, sendo que a sede ficou em Natal. De uma forma que a empresa ficou bem dividida, porque não perdeu o nicho que ela começou e ela cresceu bastante no Sudeste. Depois dessa pequena história, o que é que melhor aconteceu? A gente tinha de escolher qual era o nome que ficava para essa companhia. Como a Ali era o nome da voz do meu sócio hoje, A era de Ana, L de Leonora e E de Eliane, não sei o nome das vozes deles, eu estou apenas chutando aqui. Mas como é que eu podia negar que o Ali, que era de alecrim, era bom, né? Então, o Ali do alecrim facilitou muito para a turma que pegou aquele amor pela SAT, né? Que a gente parece que é brincadeira, mas foi uma resistência muito forte em trocar o nome SAT por Ali. Mas aí a minha turma, que aí a gente tenta fazer esse DNA passar para todos os funcionários, né? Eles diziam, não, rapaz, isso aqui é porque é Ali de alecrim de Marcelo, fique tranquilo e tal, mas a verdade não era essa. Então, qual era o maior desafio meu? Era que o time do começo, né, se tornasse o mesmo time que é hoje, né?
Uma empresa que começou vendendo 10 milhões de litros, hoje vendendo 350 milhões de litros. Uma empresa que tinha um RH que tomava conta de 100, 200 funcionários, hoje toma conta de 1.000 funcionários. Uma empresa que foi a melhores entrou nas melhores para se trabalhar com 3 anos. Hoje nós temos 8 prêmios de melhores para se trabalhar, né? E, assim, o prazer que você... Muitos desses funcionários ficam no meio do caminho, né? Então, é um negócio meio, digamos assim, até para o empreendedor, pode ser um momento desgostoso, porque na época que eu comecei, tem muitos funcionários que eram fiéis a papai, que eram fiéis a mim, que me ajudaram, me aconselharam, quer dizer, e como é que você tira esses funcionários, né? Como é que você o substitui? Então, a gente treinava para que eles também acompanhassem a velocidade que a empresa estava, porque eu sabia que externamente ia ter uma consolidação no mercado. Eu sabia que se parasse o tempo, a gente ficaria para trás ou era engolido, né, pelas empresas. Então, eu comecei, eu mesmo, a recolocar essas pessoas no mercado de Natal. Quando houve a fusão mesmo, que eu sabia que não tinha... Como é que está meu tempo aí? Eu só que... Tranquilo? Bom, desculpe aí. Então, eu peguei e comecei eu mesmo a empregar essas pessoas. Ó, eu tenho aqui uma funcionária espetacular para você. O cara, pô, Marcelo, se foi bom, se é boa, você não vai dar para ninguém. Eu disse, não, mas entenda, a empresa, esse departamento do marketing foi para Belo Horizonte, essa menina não pode ir, é bem casada, a família dela não dá para separar, vai ter custo lá em Belo Horizonte maior e tal, e tal, e tal. De uma forma que todos esses meus funcionários foram recolocados. E outros funcionários eu peguei posto de gasolina, coloquei para eles, de uma forma que acomodei todas aquelas pessoas que não me acompanharam ou não acompanharam a empresa no crescimento. E contratei novas pessoas, tudo dentro daquela filosofia de, se não se adaptar ao nosso estilo, não mais de chamar painho nem maninha, mas se não entrar no formato, no DNA da empresa, não teria sucesso dentro da empresa. Eu nunca me afastei de onde me inspirava. O que é que me inspira? Conversar com os revendedores, me inspira conversar com os clientes, ver as críticas, aprender com os erros, né? Então, eu continuo indo para a inauguração de posto, casamento de revendedores, casamento de filha de revendedores, 15 anos de revendedores. Por quê? No primeiro uísque que eu tomo com eles, a empresa está ótima. No quarto uísque está mais ou menos. No quinto, me diz tudo que está errado. Então, não tem consultor que pague isso, né? Então, eu ganho muito com isso. Tem muitos consultores que depois que, como a menina falou, está lá o conselho de administração, temos conselheiros espetaculares, independentes, hoje tal. Aí vem um cara lá, não, porque você fazendo isso, fazendo aquilo, dá certo. Eu disse, então, ótimo. Pô, eu lhe pago para você fazer isso para mim. Porque não dá certo, não, porque eu vivi isso. Aí o cara diz, Marcelo, não posso lhe dar. Nessa forma, eu não posso lhe ajudar, porque você sabe o sentimento de quem quer comprar. Então, é bacana. Então, quando eu pego um avião e vou para a inauguração de um posto pequeno no interior, não é o custo da deslocação do meu avião para aquela cidade, ou numa sexta-feira à noite, no sábado à noite. Não, é que eu estou dando um exemplo que aquele revendedor ainda é importante para mim. E aquilo se espalha pelos 1.700 postos que nós temos hoje. Que o dono do posto, Marcelo Alegre, estava sexta-feira à noite, inaugurando um posto, conversando com a família, vendo as dificuldades e incentivando os funcionários também. O bacana disso é que os meus próprios funcionários dizem, pô, mas dia de sexta-feira, mas o homem vai? Vai. Então, todo mundo ia. Então, entendeu? Bom, aí aqui me fizeram bacana também, aqui a turma caprichou. Eu tive várias premiações que me orgulha muito, né? Assim, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu fui eleito para Ernest Young Exame como um empreendedor do ano, o mais jovem empreendedor do ano. Eu tinha uma fórmula. Todo concurso que não era pago, eu me inscrevia, porque a gente não tinha dinheiro para o marketing, né? Então, esse eu recebi, vi lá como era o empreendedor do ano e
Me inscrevi, pô, passou. Pô, mas quando eu vi os concorrentes, só top. Eu disse, pô, não vou ganhar, mas eu fiquei classificado entre os 3. Vim para cá, por azar meu, era o salão do automóvel, me juntei com a turma em Natal, tomei aquele porre, cheguei quase de manhã no hotel, a cerimônia era de 9 horas da manhã, e falaram para mim lá, na hora que, já que era 3 finalistas, ó, quem ganhar vai ter 3 minutos para falar. Então, e eu vi um vinhozinho, pô, ressaca, comecei a tomar meu vinhozinho, quando dá lá o Paulo Amorim, pá, Marcelo, pô, e agora? Quando sentei aqui, olhei, só vi a luzinha vermelha piscando e tinha de falar em 3 minutos, mais ou menos, o que era a minha história. Então, essa para mim foi a minha grande emoção. Também eu fiquei muito feliz, e minha equipe muito feliz também, que é a maiores e melhores da Exame. A gente não foi a maior, mas foi a melhor da Exame. A maior e melhor da Exame, a gente foi a melhor do Nordeste. E isso fez com que a empresa embalasse. Sendo que, para mim, assim, ter um ambiente de trabalho reconhecido por uma empresa como o Exame, ou Época Negócio, ou Época, né, como um ambiente bom para se trabalhar, é muito gratificante você ser um bom patrão, né? Então, isso, eu digo muito assim, não tem quem lhe dê uma nota. Quando você está aqui, quando você é chamado para um palco como esse, a gente fica até gratificado, porque pô, quantos empreendedores tem nesse país, né? Então, eu fazia questão de dizer que aquele prêmio não era eu que estava recebendo, né? No ano passado, retrasado, em 2010, eu ganhei fui eleito o empreendedor do ano pela Ernst Young e pela Exame do Brasil. Fui lá para Mônaco, né? Mônaco, representar o país. Aquilo foi uma emoção bacana, né? Mas o que mais me prende assim é que quando eu levo um funcionário, né, eu passo para toda a minha equipe que o prêmio não é meu, apenas a ideia foi minha, né? Aí que todo mundo é responsável pela aquele prêmio, que aquele prêmio apenas está sendo recebido por mim. E aí o pessoal gostou, colocou esse slide, mostrando um funcionário sempre eleito pela empresa para receber o prêmio junto comigo e subindo ao palco. Aqui foi vou dar um palavrão aqui, não foi uma sacanagem, mas aqui foi o seguinte, eu dei uma entrevista no Bom Dia Brasil e disse que, eles me perguntaram, mas Marcelo, você teve atropeço? Tive, vários atropeços. Eu comecei a conversar, pô, tentei comprar ESSO, me juntei com a BR, e quando estava fazendo o negócio, veio uma COSAN que não era do setor, quer dizer, a gente ganhou para a Shell, ganhamos para Ipiranga, ganhamos para Texaco, mas uma empresa que não era do setor, a gente menosprezou ele, o Rubens Ometo lá, pô, com todo o seu expertise, foi lá e arrecadou a essa. Então, pô, isso é uma tristeza ou um aprendizado? Ou vamos para um aprendizado. Então, quando eu falei isso, que chorei muitas vezes no banheiro, para não passar para a equipe que era uma decepção, é que era um lugar muito, não é muito para mim, mas aí era para ser no chuveiro, não... Né? A pessoa pode dizer assim, pô, quando você tem fracasso, dá dor de barriga, não, o problema é, né? E também passava muito para a equipe, olha, quando a gente tiver um problema, todo mundo leva para casa, né? Estude, pense, tudo, e no outro dia diz assim, ó, surgiu isso, mas as soluções é essa. Porque a empresa assim, tem aquilo, aí espalha, quer dizer, no lugar de ficar um sem dormir, ficam 10 sem dormir. Então não é correto. Então, um segura a informação, se não for muito urgente, né, dilui isso aí, e no outro dia passamos a informação para o demais pessoal. Bom, qual é a minha fórmula secreta, né? A fórmula que eu continuo hoje. Primeiro, o que eu falei para vocês, dar o exemplo, né? Ir para reuniões, falar com o revendedor, né? Não aparecer em coluna social para que um outro diretor não tenha a mesma, digamos assim, a mesma postura. Pô, se eu coloquei um restaurante na minha empresa, pô, eu me alimento também naquele restaurante. Se meus motoristas comem lá de uma empresa que tem uma quentinha, eu faço questão também de almoçar junto com os motoristas, de uma forma que não importa o grau digamos, hierárquico da empresa. Todos eles, então, eu dou muito exemplo. Belo Horizonte é um dos exemplos. Você imagine todo mundo, a minha diretoria toda, em casa de praia, ali, beira de praia de Natal,
De uma hora para outra dizer, bom, fechou o negócio com a Ali, mal tinha fechado com o Darby, fechou o negócio com a Ali, vamos todo mundo morar em Belo Horizonte. Você imagine o que é que isso, né? Mas quando eles souberam que meus filhos já estavam matriculados lá em Belo Horizonte, que eu ia e já estava com um apartamento lá, todo mundo, pô, o chefe foi, quer dizer, ajudou até a negociação com a mulher, né? Então, bom, aí a confiança. Não adianta ter, cada vez que cresce mais a empresa, é porque eu ainda tenho a minha empresa como se ela fosse pequena, né? Tem muita gente que tem filhos que crescem, mas a gente, né, principalmente as mães, acha que os filhos ainda são pequenos. Então eu sempre tive e sempre quero ter minha staff, que hoje é 14, 15 pessoas, de confiança mesmo. Porque o pior do que não ter confiança é pensar que tem. Você está aqui confiando que as pessoas estão trabalhando certo, o cara lá entra por trás e lhe dá um tiro na nuca, porque você achava que tinha segurança e não tinha. Então, a confiança é muito importante. Tem uma ideia, um exemplo que eu faço assim, não é quase todo o meu pessoal da minha staff, responsabilidade sendo minha, até perante o conselho, tem procuração minha para assinar até como avalista da empresa, quando o aval é para eles. Então, isso é um negócio assim que soa diferente, não. É convívio. Então, todo aquele time que estava lá há 15 anos atrás, hoje 80% deles ainda estão. E muitos substitutos deles, desses 15, eram trainees na empresa e hoje são os seus executivos mediante. E depois a coragem de ir em frente, a coragem de pular, a coragem de ir para frente, em todos os sentidos, em negócio, em mercados. Nós compramos a Repsol, faltando no dia 19 de dezembro de 2008, muito banqueiros, né? Não sabia nem se ia haver Natal, quer dizer, uma puta de uma crise, a Bolsa devia estar a 32 pontos, né? Aqui está presente Fábio, que trabalhava lá no Darby também, e hoje está no Gávea, e eu me lembrando de dizer assim, pô, eu vendi que ia dar certo, vendi que a gente estava comprando dos espanhóis barato, e os juros aumentando aqui no Brasil, o dólar aumentando aqui no Brasil, quer dizer, depreciando o valor dele em reais, mas a gente foi, né, graças a Deus, teve a crise, a TJLP caiu de 13% para 8%, esse é o maior sonho de qualquer empreendedor, é ter longo prazo e bastante prazo. O Bradesco nos financiou, né, passou 10 anos com 3 de carência, e a gente comprou a Repsol. Então, ter coragem, né, em montar a turma, muito pessoal dizia, mas Marcelo olha a crise, mas Marcelo olha a crise, mas Marcelo olha a crise. Eu disse, mas a oportunidade estava bacana. E também eu não podia falar, pegar o Flamengo, né, em 14º colocado. E ninguém, até a BR tinha saído da camisa do Flamengo. E o cara, pô, mas vamos botar a marca do Flamengo? Bora. Depois quem botou, Flamengo campeão. Né? Então, e aí, para mim, mas Marcelo, a gente chama lá no Nordeste, foi uma sorte, uma cagada, que a gente dizia. Eu disse, bom, mas eu comprei o bilhete, então vamos fazer o seguinte, eu vou agora, surgiu uma oportunidade excelente no Vasco, eu vou no Vasco. Me lembro que quando a gente foi no Vasco, o Vasco não ganhava para ninguém. O emblema lá era www, Vasco, BR, com BR sem ponto, porque o Vasco não fazia ponto em ninguém, né? Quando é agora campeão da Copa Brasil. Então, assim, ter coragem para fazer as coisas, né? E ter a confiança e dar o exemplo, que é o meu segredo. E queria fechar, que é relacionamento. É você nunca deixar o dinheiro passar do bolso, não deixar vir para a cabeça, estar sempre humilde, sempre escutando tudo que um motorista pode lhe dizer, um frentista pode lhe dizer, ou pessoas que podem lhe dizer. E esqueci aí de lhe falar de uma coisa muito importante, família. Né? Então, eu vejo muito do meu lado, para ter esse relacionamento, para ter esse tempo, a minha esposa que me ajuda, minha mãe que me educou. Então, é assim, é um negócio que até me emociona um pouco, mas é muito importante. Né? Emprego você arranja, negócio você faz outro, mas trocar de família dá muito mais trabalho. Então, né? E uma mulher que é parceira sua, que é segura com você, meu filho, vá, que dê certo, que a sua família está em casa, você faz seus sucessores, ela não deixa seus filhos ficarem gananciosos, ela educa. Então, eu esqueci aí de colocar no slide a minha mulher, que foi o meu braço direito, a mulher que me confortava, que quando eu estava chorando no banheiro, ela fazia que não sabia, mas mulher sabe de tudo.
Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para contar para vocês. Queria agradecer, né, a SOP e a Endeavor por me colocar aqui mais uma fria da minha vida, né? Aqui é mais um caos que eu vou contar, né? E dizer que todas as reuniões eu fico muito feliz pela atenção e sei que vocês agora, a partir de agora, quando forem abastecer em algum posto, né, se lembrem dessa história. Obrigado.